Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo é sobre padrões. Nós vamos falar sobre padrões de projeto, boas práticas e outros itens correlacionados com essa nossa pauta. Eu sou André Seco e se você tem um padrão que só você usa, isso não é um padrão. Olá pessoal, meu nome é Edson da Fonseca e se padrão fosse bom, cada um não tinha o seu. Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Faria. E padrão? Padrão é de comer ou de passar no pão? Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e essa live não é um singleton, já que temos várias pessoas participando dela. Olá pessoal, Thiago Adriano e nunca se esqueça do TDD, teste depois do deploy. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e o padrão para eu gravar o podcast é ou não funcionar o microfone, ou a net cair, ou não dar retorno para mim, mas é o padrão, né? O padrão é não consegue, Moisés. Muito bem, pessoal. Então, para iniciar nosso papo aqui, a gente vai conceituar um pouco sobre o que é padrão, o que não é, né? Muitas vezes essa palavra, seja no desenvolvimento de software ou alguma outra área relacionada com TI, fica muito vago para quem está estudando ou até mesmo para quem já trabalha na área. Então, vamos lá. O que seria padrão para vocês? Então, se pegar assim, na engenharia em geral, padrão é um conjunto de boas práticas, recomendações para você construir alguma coisa, né? E até no próprio livro lá do Gang of Four, que foi publicado na década de 90, né? Tá vendo, André? Eu acertei a data, hein? Boa, boa. Beleza. Que acontece? Eles falam que a motivação deles para catalogar padrões foi justamente isso que eles já observavam na área de engenharia, arquitetura, né? Então, eu entendo que o surgimento dos padrões na área de software, né, foi bem mais recente que a engenharia, arquitetura, que há mais de 100 anos você já tem uma série de coisas catalogadas, mas é uma série de recomendações, boas práticas para você atingir algum objetivo, né? Bom, concordo com o Renato, mas assim, dando um passo atrás, padrão, como ele comentou, não é uma coisa de software, não é uma coisa de TI, né? É uma coisa genérica que vem de diversas outras áreas, e eu considero que ele seja praticamente uma metodologia, tá? Por quê? Porque você tem um problema para ser resolvido, alguém já passou por isso, né? Já teve que pensar sobre a solução desse problema, enumerou uma série de passos, uma série de ferramentas ou práticas para resolver isso, e a partir desse estudo, né, que foi feito visando resolver esse problema, então eles chegaram numa fórmula. Essa fórmula aplicada a outras pessoas, a outros grupos de empresas, ou seja lá qual for as pessoas que irão aplicar essa proposta de solução, se isso realmente funcionar para outras pessoas também, for validado, isso acaba virando um padrão, e aí depende muito das pessoas adotarem isso como algo que já funciona, já resolve determinado problema. Então, eu falei, né? Eu acabei sendo mais resumido, mas foi isso que eu pensei. O objetivo, né? Falar, né? Porque é como você afirmou, né? Tipo, você vai ter uma série de passos, recomendações e isso dentro de um contexto, né? O cara que constrói um avião, embora tenha coisas em comum com a construção de uma ponte, você sabe que tem uma série de especificidades, né, daquele contexto de construir o avião, assim como construir uma ponte, né? Quando a gente começa assim, digamos que eu sou um arquiteto, vou construir uma casa, eu sei que tem um padrão. Se for, sei lá, tem um terreno, nesse terreno eu tenho que seguir um padrão para fazer isso, para conseguir subir uma parede. E quando a gente está falando no momento de desenvolvimento de software, existe algum padrão X? Como escolher algum padrão? MVC é isso, aquilo. Como que a gente faria isso? O ponto vai antes, né? Você começa de uma solução padrão, então você tem um problema que, em tese, naquele teu universo, ele é só seu.
e você acha que é só seu, porque você não tem informação a respeito do resto, você vai definir você não define um padrão, você define uma forma de resolver esse problema. Só que aí em outro lado do mundo, outro lado de outro projeto, as pessoas também, por acaso, também têm o mesmo problema, também tem uma solução muito parecida, e essa convergência de 2 ou 3 ideias que levam um estereótipo de solução, gera ali um estereótipo, uma vez observado por um ator externo, e você fala, cara, isso aqui tem a mesma cara dos 3 projetos, as pessoas sempre se falaram não. E aí você fala, putz, isso aqui é um padrão. Então os padrões emergem de soluções que não foram desenhadas para ser padrão, foram desenhadas para resolver problemas. Então você nasce de uma resolução de problema para gerar um padrão. E aí a percepção daquilo reaproveitado diversas vezes, ou amadurecido pelo uso e customizado, enfim, é o que gera essa infinidade de padrões que a gente tem aí. Então, por exemplo, quando você começa a construir uma casa, você naturalmente segue aquilo que você já aprendeu. Mas quando você começa a ter desafios que são novos, desafios de, sei lá, seja por uma casa verde, ou seja, qualquer cenário do gênero, você começa a pensar em outras formas de resolver problemas ali, e daqui a pouco aquilo emerge como um padrão próprio. Porque você acaba sendo percebido que a mesma solução foi usada em outros lugares, em outros cenários, e aquilo começa a criar um jeitão, por isso que eu uso muito o termo do jeitão. Exato, e o que eu acho que é um ponto fundamental disso que o Luiz falou, é você externalizar o problema e a solução que você teve, ou tentou, em frente àquele problema, resolver com determinados passos. Por que externalizar isso? Porque é só a partir do momento que a gente tem contato com os problemas e as possíveis soluções de outras pessoas, acaba convergindo e virando um padrão. Perfeito. O que acontece, e a gente vê isso acontecer muito, a pessoa está com um problema e não vai pesquisar na internet se alguém já resolveu esse problema. E é aí que nascem os monstros, seja em software, seja em qualquer outra coisa. Já tem um padrão, alguém já testou, já validou que isso funciona para resolver determinado problema. E aí a pessoa vai lá e reinventa a roda. Então, você ter essa comunicação com a comunidade ou com a internet no geral, para conseguir consumir esses padrões que já existem, é o ponto fundamental de você conseguir resolver algo sem ter que reinventar a roda e também possivelmente criar novos padrões, né? Sim, estendendo do que o André falou, a gente até pode ver que a não procura de um padrão existente pode ser uma coisa, como diria assim, um problema no nosso projeto, porque a gente pode acabar tomando muito tempo de uma solução que já existe. Fazendo analogia com a casa, por exemplo, uma casa ela tem pontos padrões. Então imagina que você chega para um leigo e fala, quero fazer uma casa. Aí a pessoa vai ter que parar e pensar, eu vou fazer aqui 4 paredes. Aí você fala, tá bom, mas como é que eu entro nessa casa? Então eu vou ter que dar uma solução para a pessoa entrar. Pô, padrões óbvios, você tem que ter uma porta, você tem que ter janela, você tem que ter um teto porque vai chover, etc. O mesmo levando para um padrão de código, você às vezes acaba perdendo muito tempo. Vou fazer o padrão X, preciso que o meu software faça tal funcionalidade, mas ele vai ter que ser escalável, mas ele vai ter que ter vários clientes, então aqui eu vou criar vários projetos, vou fazer um projeto chamado outro, quando de repente se você bater o olho na internet, você fala, pô, tem soluções escaláveis, tem outras formas de fazer injeções de dependência, tem outras formas de resolver o meu problema. Então, provavelmente, ligando tudo que foi falado, a falta de um padrão também pode ser um problema de tempo e acréscimo de tempo no seu projeto. Aquele negócio, né? Você muitas vezes vai precisar. Pode ser que você tenha um excelente conhecimento técnico, mas assim, você precisa ver se outras pessoas já compartilharam uma solução, né? E se compartilhou, se aquilo é satisfatório para o que você está construindo e implementando, vale a pena utilizar até para você reduzir tempo e custo de desenvolvimento, né? E até eu achei interessante que o André comentou
A questão de você pegar, por exemplo, olha, eu implementei isso de uma maneira diferente. A gente consome muita informação vindo de outras pessoas, e se de repente você implementou algo que você considera que é inédito e que pode resolver vários problemas e de diferentes pessoas, vale a pena também você estar compartilhando essa solução, né? E existe um cenário também que é o seguinte, às vezes você nem está construindo, você nem teve a ideia, você viu porque ninguém documentou, sacou? Tem um cenário de uso, por exemplo, do que eu vejo no Spring, que era assim, não foi eu que fiz. Então, mas assim, cara, tipo, achei tão fantástico com o ponto de vista de solução, como conectar alguns elementos em outros, que fala assim, putz, cara, isso faz todo sentido, por que ninguém documenta isso? Por que ninguém transforma isso em um padrão? Então tem algumas coisas do gênero assim que você pode também, não é pegar carona, mas é publicizar essa parte, sacou? Mas aí a gente pode ter aquela linha entre melhorar um padrão ou criar um padrão daquele padrão, né? Criar outra estrutura, outro tipo de arquitetura. Não, por exemplo, eu não tô nem propondo padrão. isso não. Eu tava propondo do tipo só publicizar mesmo. Cara, olha o que eu achei aqui, sacou? Tipo, tornar isso conteúdo para que outras pessoas possam ver aquela solução. Porque às vezes seu olhar crítico ali, ele consegue enxergar uma coisa boa em algo feito por outra pessoa, mas essa própria pessoa, cara, ela tá ali, tipo, ela fez. Sabe, ela nem sequer pensou que aquilo é maneiro. Ela fez. Simplesmente fez, resolveu. Sabe às vezes o que eu acho? Às vezes tem dois tipos de pessoas isso aí, seguindo a sua linha de raciocínio. Tem aquela pessoa que às vezes de fato fez isso daí, às vezes a pessoa não compartilha com medo de um monte de gente jogar pedra. Afinal de contas, hoje tem mais gente para jogar pedra do que para ajudar. E tem aquela pessoa que às vezes não faz nada e tira proveito de outra e lança primeiro falando que é algo que fez. Hoje, com as mídias sociais, isso é muito fácil de você fazer. Mas é muito fácil descobrir que não é assim, que isso é mentira, sacou? Mas mais ou menos. Não, cara, assim, tem alguns casos notórios e, cara, você detona, entendeu? Tipo, hoje em dia é muito fácil. Você tem log, git, histórico de commit, enfim. Então, assim, o que eu vejo, eu acho que tem pessoas que às vezes o cara não quer entrar numa treta dessa. Eu acho que você falou faz todo sentido. Na verdade, a pessoa fez alguma coisa diferente, deu certo e tal. Mas às vezes eu percebo isso. E o que eu percebo às vezes quando, isso falando mais voltados para times, às vezes você tem três times, ou squads, ou do jeito que queiram chamar. E às vezes, por exemplo, sei lá, um cara implementou um padrão de desenvolvimento em um time, e os outros times vão ter que consumir alguma coisa desse outro time que desenvolveu. Já começa a picuinha entre times. Não, mas o cara usou o padrão A, isso aqui é uma porcaria. Não, mas eu devia ter usado o B, aí se usa o B, devia ter usado o C. Às vezes eu falo isso porque às vezes eu enfrento isso no meu próprio trabalho. Assim, a galera às vezes zoa só pra tentar, só pra causar, entendeu? E não porque tá realmente preocupado em resolver um problema. Sabe que isso é muito comum no Brasil, cara? Até pra inglês, até pra quem tá aprendendo tem vergonha de falar por causa das pessoas zoarem. Exato. Não tem que ter vergonha, né? Eu acho que tem que meter a cara e mostrar, esse aqui é o meu padrão. Não existe um padrão único, padrão certo ou errado, porque, voltando à analogia da casa, tem um padrão pra construir uma casa de pedra, tem um padrão pra construir uma casa de madeira, raciocínio único. Mas eu não vou expor, tipo, as pessoas criticar, a pessoa sempre vai criticar. Até na nossa área é muito comum, eu vou pegar o código de alguém, qual que é a primeira coisa que um programador pode ser o mais pica ou o mais ruim? Ver o código de outra pessoa, o que ele fala? Tá tudo pogado. Por quê? Porque não tá no padrão que ele achou que era o padrão correto. Exatamente. O que eu acho? Padrão não tem a ver com certo e errado. Padrão tem a ver com funciona ou não funciona. Boa. Funciona, não funciona e o contexto, né? Se faz sentido ou não naquele contexto, né? Juntando esses dois pontos, eu acho que é exatamente isso. O certo e errado, ele é em relação ao padrão. Não ele é absolutamente certo, absolutamente errado. Por exemplo, um singleton. Singleton é um singleton. Se você tem um singleton com duas instâncias, tá errado. Não é um singleton, sacou? Tipo, o que determina se é certo ou se é errado é em relação ao padrão, não em relação à solução. Não é um singleton, é um marriage daí, né? Tipo, porra, eu fiz um singleton, mas o singleton tem duas instâncias. Cara, isso não é um singleton. Isso tá errado, sacou?
Sim, exato. O certo, não existe certo e errado em relação ao problema que você quer resolver. Se você está resolvendo o problema sem ser pelo padrão, ok, tá ótimo. Você não seguiu o padrão, mas resolveu o problema. A questão é, você não tem a menor noção do que você está fazendo e como resolver aquele problema. Um padrão pode te ajudar nisso, entendeu? Então, e já voltando pro singleton, se a pessoa utilizou duas instâncias, não quer dizer que ela não precisaria de um singleton ou que ela não está utilizando o singleton certo? Que é que ela não tá utilizando. Se ela precisa ou não sei. Mas entendeu? Porque a gente acaba caindo nisso. Pode ser, não, pera aí, ele achou que deveria ser. Não, mas e aí, pra mim, é muito mais fácil você usar na comunicação. Tipo, cara, isso não é um singleton. Uhum. O problema é quando você quer encaixar uma coisa que não é aquilo no padrão. Do tipo, cara, eu fiz um composite que quero chamar de chain. Porra, isso é um composite, não chain. É quando você quer seguir o caminho contrário, que nem o Luiz falou, né? Que você quer encaixar o padrão no teu cenário, né? E é o que a gente vê muito aí, não só falando de padrão, mas de framework, sei lá, de padrão de design, arquitetura, qualquer outra coisa, que o pessoal conhece primeiro o padrão, conhece primeiro a ferramenta e seja lá o que for, e quer encaixar no cenário dele. E o fluxo das coisas não funcionam assim. Você tem um problema e depois acha uma solução. Quem já teve uma solução e depois teve o problema? Ninguém, né? Então, por que a gente tende a inverter as coisas nesse cenário? Não faz sentido, né? O problema também é que, até puxando o que o Erickson falou, o cara da empresa, às vezes o time A usa o padrão A, o time B prefere o padrão B para determinadas situações. Também acho que existe a situação C, que é o padrão criado dentro da empresa, né? Que aí já começa não, aqui nós vamos usar de tal forma porque a empresa trabalha assim. Esse acho que é um problema maior. O que muitas vezes vira uma tremenda bagunça. Exato, vira o framework da empresa. Tô fazendo muitas aspas aqui. Existe um problema comum que eu vejo assim, de arquitetura principalmente, do não seguir padrões fulano A entrou na empresa. Aí ele criou o padrão dele. Feliz da vida, ele foi lá e criou o padrão dele. De repente entra o fulano B. Ele não criou um padrão. Ele criou o padrão dele, entre aspas. Tô fazendo aspas aqui. Fazendo muitas aspas aqui. Ele acha que ele criou, vou colocar melhor. Ele acha que ele criou o padrão dele, ali de código. A ser seguido e tal. Entrou o fulano B na empresa. E ele precisa dar manutenção no código do fulano A. E ele não entende nada que está feito. Mas o primeiro fala, não, isso aqui segue um padrão. A pergunta é, por mais que siga o padrão da cabeça do fulano A, se não tá entendível pro próximo que entrou, não é um bom padrão, certo? Não é uma boa arquitetura feita. Eu acho que uma boa coisa para um bom nivelador é definir que padrão, acho que a gente pode usar essa definição. Padrão obrigatoriamente tem documentação. Ele é documentado. Não existe padrão não documentado. Perfeito. O problema é que tem empresa que, por exemplo, eu já vi isso aí em lugar, que eu já prestei serviço, que tá documentado, o cara fez lá a estrutura dele, o padrão, mas ela não é de fácil manutenção, por exemplo. Entendeu? Tem explicado como foi feito, etc, etc, etc. Mas na cabeça do cidadão ele achou que aquilo lá, não, isso aqui é um padrão excelente, por falta de expertise. Então isso seria um padrão, só que um padrão ruim, certo? Não sei, depende. O que é difícil? É difícil usar ou é difícil dar manutenção? São dois aspectos completamente diferentes. Difícil de dar manutenção. Mas na aplicação ou no padrão em si? No geral, na aplicação e no padrão dele. A forma que ele fez, você olha que não vai ser fácil de escalar, de você tiver um problema, corrigir rápido, mas tá tudo documentado, bonitinho. A próxima pergunta são as premissas. Qual é a premissa que levou àquela construção? Porque assim, se as premissas estão certas, e o padrão não escala, é porque não era para escalar, sacou? Tipo, uma coisa não casa com a outra. Não, sim, mas eu tô imaginando assim, que eu tô dando um exemplo do mundo real sem citar nomes. Imagina que deram pra uma pessoa um Visual Studio e um sonho. E aí a pessoa achou que ela sabia o que estava fazendo, criou um padrão, documentou e seguiu a vida, mas ela nem pensou em nada. É um padrão, só que é um padrão ruim, correto? Entendi, mas assim, a primeira coisa a se pensar é qual problema você quer resolver. Assim, porque primeiro você resolve um problema, depois você amadurece aquilo ali para poder promover aquilo para algo maior. Então, perfeito. Se você nasce do zero problema, vou dar um exemplo.
Você tem ali uma aplicação, um microserviço, tá? Um cenário típico. Você quer escalar, você quer zero de downtime, cara, tem premissas. A premissa é escala, zero downtime é uma premissa. E para isso acontecer, você tem um exercício de engenharia de software gigante por trás, de padrões e mais padrões e mais padrões. Mas de resiliência, de deployment, de escalabilidade, de implantação, são padrões que a gente passa o dia falando aqui. Mas você tem um problema ali original que você tem que resolver. E a pergunta é se o fit é bom, se casa uma coisa com a outra. Quando você tem um padrão, e às vezes é um cenário um tanto quanto obscuro, que nem o Bertuzzi falou, a gente tem que entender que, pelo menos para mim, uma prática se considera um padrão quando ele foi validado várias vezes, em determinado cenário, seja ele dentro da empresa ou publicamente. Se N pessoas, sei lá, essa quantidade, vamos pôr como N, né? Várias pessoas, vários times, várias empresas validaram em um cenário específico que aquilo funcionou, ok, posso considerar um padrão. Mas se dentro da empresa 2 desenvolvedores utilizaram e ok, funcionou, o terceiro já não funcionou, eu acho que isso não se considera um padrão. Eu acho que é um problema da língua portuguesa, cara. É o conceito de standard versus pattern. Eu acho que nisso que você falou aí, André, seria a questão de foi criada uma solução para aquele tipo de contexto, ela consegue resolver sempre. Acho que seria esse o pensamento, né? Exato. E daí se você tem um cenário que, por exemplo, precisa escalar e você tem um padrão, fazendo aspas aqui também, que não escala, ok, beleza, o primeiro projeto não precisou escalar, ok, funcionou, passou, em tese virou um padrão dentro da empresa. Agora o segundo projeto precisa escalar. Beleza, já não atendeu. Acho que isso já tem que ser questionado como um padrão. E como o Luiz falou, é a questão também até da tradução, né? Standard e pattern. O que o pessoal usa por default, né? Por começar ali um projeto e já usa porque é o framework da empresa e tudo mais. E o que realmente está testado e comprovado que funciona para aquilo. Mas a parte de escalar fica um pouco ruim, porque, por exemplo, aquele jogo lá, Flappy Birds, o cara criou ali pra, tipo, sei lá, meia dúzia, algumas pessoas brincar. Aí depois o negócio escalou mundial, todo mundo jogou. Existem vários softwares assim. Então no começo as pessoas fizeram para tipo um determinado X, não pensaram em escala. E depois tiveram que escalar. Isso tá bom e tá certo, tá? Esse é o desenho bom da coisa. E esse é o mundo ideal, porque a gente não precisa aplicar tudo sem a gente saber que vai existir. A gente só tem que deixar o mínimo de manutenível que dê para pensar assim, não, se um dia eu precisar, posso fazer isso, mas não colocar tudo, eu vou usar uma premissa assim, porque se for assim, num dia pode colocar. Daí você acaba construindo um tanque de guerra e não usa nada. Concordo plenamente, só que tem um caso. Nesse caso que ele está desenvolvendo um jogo, ele não tem nenhum top-down falando que ele tem que usar o framework da empresa. Ele vai adequar a solução dele conforme a necessidade, certo? Ele não tem algo que está padronizado que dita uma regra que ele tem que utilizar aquilo. Então eu também concordo que você tem que começar pequeno e evoluir conforme o tempo. Mas a gente sabe que em muitas empresas isso não pode acontecer, né? Então tem essa premissa aí também. Principalmente o framework da empresa, né? Às vezes a gente chega, já tá aquele framework que não tem que seguir aquele padrão. Exato, e às vezes você fica travado no desenvolvimento justamente porque o framework não comporta alguma funcionalidade, alguma característica que você quer implementar. E aí você fica barrado, né? Para evoluir por causa desse padrão que foi criado aí, né? Quero virar o assunto com uma frase que eu escutei um dia desses aí. Código bonito não entrega projeto. Ponto. Putz. Não, eu escutei. É que isso aí eu escutei, não é piada, isso que é o pior. Foi uma boa provocação, né?
É aquele negócio, o famoso arruinado por patterns, né? Exatamente. Às vezes a vontade é tão grande de colocar um pattern para falar que tá usando DDD, TDD, BDD e DALI-Ds a vida toda aí, que na verdade gera complexidade à toa. Por exemplo, uma palavra da moda, microserviço. Às vezes você não precisa fazer um microserviço. O André, inclusive, que tá aqui, que ama microserviço, só que não. Às vezes você implementa um negócio desse e você realmente não precisava. E você implementa só pelo fato de que tá na moda. Ou eu acho que o pessoal de TI segue, né, muito esse hype, assim, várias vezes, né, a modinha é essa, então eu vou nesse ponto. E eu nem verifico se realmente isso cabe no meu projeto ou não. E aí eu acho que é aí que gera, às vezes, uns monstrinhos. Exato. Só para deixar claro, o meu problema não é com microserviços. É com quem usa sem precisar, né? Eu tô brincando. Né? Não, meu problema é outro. O problema com o microserviço é quem acha que fazer uma APIzinha é um microserviço. É isso aí. Tá, tipo, se você não tem ideia de que teu banco tá isolado, você tem uma série de padrões de deployment, de implantação, se você não tá ligado nisso, cara, tipo, você tá construindo ao teu redor. Imagina um júnior, chega num lugar desse, que o cara tem só uma APIzinha, que chama de microserviço, o júnior fala, o sênior vai lá e diz, cara, isso aqui é um microserviço. Aquele júnior, ou aqueles júniors, vão pro mercado com um currículo dizendo, eu faço microserviço. Eles vão chegar daqui a 2 anos como plenos e vão falar assim, cara, não, eu faço microserviço, eu já fiz lá. Tá bom. E daqui a pouco você tem proliferado um monte de APIzinha que não tem nada a ver com microserviço e o mercado tá todo precisando de refactoring. Exatamente. É isso mesmo, porque é mais ou menos essa ideia que eu quis colocar. A pessoa, às vezes, ela faz uma bazuca pra matar um mosquito porque é o hype do momento, ou de fato a pessoa ela tem a visão que o microserviço é fazer uma API, por exemplo. É bem isso mesmo. Nossa, tô comprando uma passagem agora pro Rio pra dar um abraço pro Luiz. Decolar patrocina nós. Outro ponto que eu queria deixar aqui é o que o Thiago Adriano falou antes, em a gente começar pequeno e evoluir para uma ideia maior conforme a necessidade, né? E, inclusive, a gente viu algumas postagens aí na internet, alguns comentários do pessoal recomendando microserviços como início do projeto, né? O vulgo Microservice First. E o Martin Fowler recomenda justamente o contrário, né? Exato, Cara, Microservice First. O cara recomenda, e é o que eu comentei anteriormente aqui no podcast. Você está tentando encaixar uma situação, uma arquitetura, né, no teu problema. Isso só demonstra que o cara não tem a menor noção do cenário dele, tá? Porque se ele está definindo isso como uma primeira opção, não teve análise do problema, do cenário, quais são as premissas, quais são as reais necessidades do negócio, e você está recomendando exatamente você construir uma bazuca para matar uma mosca. Então, fica aí a dica pro pessoal. Exatamente. Implementando mais, cara, você sabe porque muitas vezes as pessoas fazem uma coisa do tipo assim, olha só, fiz uma arquitetura de microserviços. Estou usando microserviços porque a gente acabou falando aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Porque às vezes o cara pega um gerente que não tem noção do que é as coisas ou não, o cara ele vende pro próprio gerente dele uma coisa que não é, e o cara acaba se dando bem com isso. O pior é quando não dá certo, cara. Corre o risco, exatamente, corre o risco. Mas quando não dá certo, aquela empresa nunca mais pode usar aquele nome. Isso é verdade. Você nunca mais pode usar aquele termo, sacou? Para aquelas pessoas envolvidas no projeto, aquele termo que você usou, seja microserviço, DDD, sei lá, qualquer nome que você possa imaginar que deu errado, e você implementou errado, aquilo ali nunca mais pode ser usado com aquele nome. Tipo, você tem que mudar você tem que inventar nome para as coisas, para poder dizer, cara, não, isso não é assim, isso é outra coisa. Porque aquele nome tá tão queimado. Isso gera traumas, né? Isso gera traumas, exatamente. SOA é um exemplo disso, vivo. Então, pessoal, para seguir nosso papo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de padrão, design e arquitetura, que são itens aí que frequentemente são confundidos, né, quando a gente está falando de desenvolvimento de software. Então, seria bom esclarecer aí um pouco o que é cada termo e para que eles são utilizados. Uma arquitetura MVC, uma arquitetura assim, ela é um padrão? Ponto.
sim, correto? Um padrão a ser seguido. Ela é composta por padrões, né? É uma composição de padrões, né? Ela tem diversos padrões que eu tenho que seguir, certo? Então, a arquitetura mais simples, que é a MVC, que a maioria das pessoas conhecem, ela tem um conjunto de regras que eu tenho que seguir que determinam que ela é uma arquitetura MVC. Ou seja, o mais básico de todos. Ela tem a parte de model, ela tem o controller e ela tem as views. Eu não vou colocar minhas regras de negócio nas views, e eu sei que a minha parte de model é a minha parte que faz todo esse controle com a parte de banco, de persistência, etc. Certo? Então, é isso aí que o Bertuzzi falou. A gente não está nem caindo muito nos detalhes de cada coisa, design, arquitetura, padrão. Mas é importante só dar uma pincelada aí para o pessoal, né? Que padrão faz parte do design, né? Nós temos aí os design patterns, o livro aí do Gang of Four, né? Que são os padrões de projeto, padrões como você desenha uma aplicação, um projeto. Então, o padrão, a gente pode definir assim, está incluso no design. Nós temos vários aí para citar. Mas não entrando nos detalhes, nós temos também a questão da arquitetura, inclusive a gente gravou um podcast sobre isso. E a arquitetura é a forma como você desenvolve a sua solução como um todo, né? Você desenvolve o seu código, se a gente está falando especificamente de código, de software, né? Então é o jeito que você dá para a sua aplicação, sendo que ela vai conter vários princípios, vários padrões de design. E os padrões, realmente, como eu já falei, entram dentro dessa parte de design. Então, assim, a grosso modo, falando bem por cima mesmo, nós teríamos uma hierarquia aí de coisas, né? Onde a sua arquitetura é como você constrói sua solução, ela tendo vários padrões de design, e o padrão é o que a gente conceituou aí ao longo desse podcast. Tá? É importante dizer que para o pessoal que confunde isso um pouco, é interessante saber um pouco da essência desses conceitos para acabar até não procurando conteúdos na internet, caindo em respostas erradas para o que você está procurando. Tá? Não é nem por saber o fundamento, a história da palavra, mas sim você guiar o seu desenvolvimento da melhor maneira possível, buscando conteúdos assertivos em literaturas e na internet como um todo. Tudo ao nosso redor é feito com padrão, né? A gente, como está prioritariamente perto do .NET, a gente vai ver, por exemplo, no acesso a dados a gente usa command, a gente vai ver, por exemplo, quando usava WCF, ou agora como usa gRPC, a gente vai ver proxy como padrão. Então a gente tem 3 categorias grandes de padrões, que são os criacionais, né, que são baseados na criação, como é que você cria seus objetos, os estruturais, que são aqueles que falam de como você compõe esse universo, e os de comportamento, que são como é que você agrega comportamento a esses atores que são suas classes que você está construindo nos projetos. Então isso ajuda também a tornar claro como é que você divide essas categorias, como é que você estrutura isso. E essas categorias você vê de forma muito clara no livro do Gang of Four. Então, para quem quer aprender sobre design patterns, é um livro recomendado, né? Fica a dica de literatura, a gente vai deixar o link aí no post do Dev Show. Pessoal, e para quem está iniciando, o que vocês recomendam? A pessoa vai escutar esse podcast, vai ouvir aí diversos conceitos, né, que a gente falou, e até mesmo para ela começar a entender sobre padrões no desenvolvimento de software. O quanto vocês acham que elas devem estudar sobre padrões e quais padrões elas devem conhecer, sendo que ela está no dia 0 dela como desenvolvedor? Cara, na boa, deixa eu dar um comentário aqui antes de chegar no que ela tem que saber. Primeira coisa, ela tem que saber muito bem, parece besteira o que eu vou falar, mas ela tem que saber muito bem orientação a objeto. Não parece besteira não, cara. Eu ia falar isso também, orientação a objeto. O que aparece de gente querendo vir falar, entre aspas, o que sabe de Solid, o que sabe de MVC, de DDD, etc., e não sabe o básico de orientação a objeto, não está escrito. Então a primeira coisa é: estude orientação objeto. Não, você não sabe tudo de orientação objeto. Vá a fundo, estude direito como é orientação objeto. Então, e isso que você falou é engraçado, porque até conversando com você anteriormente, não vamos citar nomes, mas gente que
se vende como sênior, mas mostra aí sérias lacunas, né? Sim, sim. Por isso que eu tô falando, pessoal. O cara que tá começando agora, tá escutando esse podcast. Qual é a primeira coisa que eu tenho que estudar? Orientação a objeto. Vai entender como funciona a orientação a objeto, vai estudar o que é uma herança, vai estudar o que é um polimorfismo, que ninguém sabe explicar, sabe que o nome é bonito, mas ninguém sabe explicar o que é. Começa do feijão com arroz. Aí, na minha opinião, entender direito o que é orientação a objeto, parte pro Solid. É o melhor caminho inicial. Na minha opinião, claro. Só pode partir pro Solid quem criou já uma God Class. Se você não criou uma God Class ainda, não entendeu os problemas, você não pode partir para um Solid da vida já. Cara, é que se a gente for analisar os princípios do Solid, eles nada mais são do que orientação a objeto. Você não tem Solid sem saber orientação a objeto. O Solid meio, né, que nasceu de orientação a objeto. Porque como você mencionou, um Solid sem orientação a objeto não faz muito sentido, né? Exatamente. Quem fala que sabe Solid e não sabe orientação a objeto, tá mentindo claramente, né? Ele não tem como seguir os princípios, a gente sabe muito bem, a gente até já comentou, acho que em outros podcasts sobre isso, uma coisa vai puxando a outra. Eu só faço o apelo para que o Solid tenha mais um I no final de Inversion of Control. Podia ser Solid. Sinto muita falta disso, cara. E aí, beleza. Eu sei agora a orientação a objeto, aí a gente deu a dica de ir pro Solid. E aí, qual o próximo padrão pra pessoa que tá começando que seria bom ela estudar? Cara, eu já acho que ela não deve estudar um padrão sem ter um problema. Acho que ela precisa conhecer, dar um overview dos padrões. Então, cara, tem lá na dofactory.com uma lista de padrões. E, cara, você precisa entender que existe padrão pra cada coisa. E aí, por problema, assim, você primeiro aguçar a sua cabeça pra saber, cara, tem padrão pra isso. Tipo, pra você chegar num problema e falar, cara, putz, tem uma solução. Como por exemplo, como é usado no ADO, a torta direito. E, cara, sabendo que existe um padrão, aí você fica mais atento, pra poder detalhar, entrar no detalhe e ver como é que implementa em si. Mas é legal dar uma estudada exatamente para isso, para você saber que existe. Porque alguns a gente vai pegar aí no decorrer da vida. Mas dependendo do contexto, até voltando para o que a gente falou antes, tem um padrão da empresa, padrão isso, aquilo, às vezes você não vai chegar num problema até um determinado ciclo da sua vida que você precisou de um padrão que já exista. E você não vai saber que você precisa se você também não conhecer. Então, é dar aquela lida por cima. E, tipo, respondendo a pergunta do Bertuzzi, eu leria o livro do Goff só para poder saber que existe. Não que eu vou, no próximo software, no próximo projeto, já aplicar. O que o Luiz disse é extremamente importante, porque, assim, os padrões você vai ter que pesquisar aquilo que se aplica à necessidade que surge, né? Eu fiz um curso tempos atrás, uma especialização, e na época até um professor nosso comentou, né, que tinha gente que tinha uma febre de padrões, né? O cara aprendia alguma coisa, ele queria empurrar aquilo goela abaixo, porque isso é interessante, isso é legal, beleza, mas muitas vezes pode não fazer o menor sentido aquela solução, né? Exato, é como vocês comentaram aí, eu acho que se eu pudesse falar uma recomendação bem clara, como o pessoal já falou, conheça os padrões, mas não passe aí muito da introdução que fala de cada padrão. No momento que você vai se aprofundar é quando realmente o Luiz falou aí, é quando se tiver um problema, né? E isso faz um bem danado, por quê? Porque você acaba, por você não conhecer tanto assim, talvez você não seja maduro o suficiente para conhecer um padrão e não querer implementar ele no impulso, né? Então talvez seja melhor você conhecer superficialmente, ter o problema, se aprofundar no problema e aí chegar e estudar um padrão para resolver aquele problema. Isso aqui, deixando bem claro, se você acha que você não está preparado aí para conhecer tudo de uma vez e conseguir aplicar cada coisa no seu lugar, né? É questão de maturidade, né, cara? Assim, se você... Porque às vezes você não tem nem contexto ou bagagem pra entender o que tá ali. Tipo, porque você nunca passou por aquilo, você nunca viu nada, nunca teve um problema que aquilo é a solução. Pra quem só trabalhou com injeção de dependência e nunca desenvolveu sem injeção de dependência, isso pode parecer bobagem, por exemplo. Pode parecer, cara, um trabalho a mais. Gostaria mesmo de fazer nenhum nas classes. E eu tenho caso de gente reclamando disso.
Isso em 2010. E, cara, e aí quando você parte pra ficar, cara, vamos mostrar isso aqui sem isso? Eu falei, putz, é verdade. Só que o cara não tinha maturidade pra entender esse universo, sacou? Exatamente. E sabe o que é outra coisa que veio na minha cabeça agora, que eu vejo muito acontecer, essa mesma situação é com testes. A pessoa até não entendeu o valor do teste, não faz teste, vai contra teste. No momento que ele vê o ganho de produtividade com o teste dá e a segurança que dá para o desenvolvimento, aí ele passa a adotar. Melhor analogia. Essa é a melhor de todas. Teste também é um exemplo de falta, às vezes, de maturidade e o pessoal achar que não precisa. É só fazer aqui o testezinho de dev e seguir a vida. Não precisa ficar implementando nem framework de teste, nem metodologia de teste, nem nada. É o mesmo que acaba acontecendo com o que a gente está falando aqui dos padrões das coisas. O que o próprio Luiz falou, injeção de dependência é outra coisa que muita gente às vezes usa e não sabe como funciona. E não entende o porquê daquilo funcionar. Usa porque é bonito ou porque leu num padrão. Talvez, como a gente está falando aqui, entender um pouquinho de cada um e não se aprofundar, até te tira vício de achar que o padrão A é o melhor e vai sempre servir para todos. A metodologia de desenvolvimento tal é a melhor de todas. Eu gosto do padrão A, esse aqui resolve todos os problemas. E não é assim, como a gente conversou desde o começo do podcast. Cada situação tem um padrão diferente para resolver. Cada situação tem uma forma diferente de ser resolvida. Não tendo melhor ou pior, claro. Isso mesmo, cada situação exige uma tomada de decisão. Bom, galera, então, depois de tudo isso que a gente passou, uma pergunta pra vocês. Vocês acham que Go Horse ainda existe? Sim. Claro que existe. Com certeza. Seguirá firme e forte atormentando pessoas inocentes. Se os padrões de projeto acabarem, Go Horse continua. Então, eu vou falar de um amigo meu que entrevistou um cara esses dias. Esse meu amigo entrevistou um cara e foi perguntado pra ele de padrão. Acreditem ou não, o entrevistado falou que o melhor padrão que existe é o Go Horse, que é o único que entrega. Aperta os caras e entrega. Quer uma coisa rápida? Contrata mais 5 negros, coloca pra virar noite que vai que vai. Então aí eu pergunto, 9 mulheres entregam um bebê em um mês? É a mesma coisa. Não adianta enfiar um monte de gente que não vai resolver às vezes. Tem situação que não resolve. O cara falou, mano, que a melhor metodologia é o Go Horse, que as pessoas inventam muito, que esse negócio de 15 dias, não sei o que, o negócio é colocar todo mundo pra trabalhar e entregar. Volta àquela frase que falaram, código bonito não entrega projeto. É a mesma coisa. Muito bem, pessoal. Então esse foi o nosso podcast sobre padrões. Esse episódio foi um pouco mais curto, mas é porque a gente tentou focar um pouco mais no assunto, né, sobre padrões. E no futuro nós iremos trazer assuntos como Clean Code e assuntos correlacionados aí que vocês pedem no nosso blog. Se você gostou desse episódio, não esqueça, comenta lá no nosso devshow.com.br. Não esquece das estrelinhas e marcar como favorito no iTunes e no Spotify. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço, pessoal. Falou, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galera. Valeu, até mais. Ei, Patrick, vamos caçar microservices?